Oi, galera, tudo bom? Saudades de vocês, viu? Eu resolvi gravar essa aulinha para vocês, tá? Pra gente, vocês me verem um pouco, não esquecerem de mim, tá? E a gente dá um pouco de continuidade aí à nossa matéria, tá? A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho com vocês das relações ecológicas entre os seres vivos, tá? No nosso ecossistema, no nosso planeta Terra, os seres vivos, eles não conseguem viver isolados, nenhum ser vivo, tá? A gente precisa de estar interagindo uns com os outros. Eu digo assim, o ser humano com outro ser humano, e nós, seres humanos, com os outros seres vivos do planeta Terra, dos reinos da natureza, do reino Monera, do reino Protista, do reino Fungi, do reino Plantae, que são as plantas, e do reino animal, né? E aí inclui nós, os seres humanos, tá? Então nós temos esses reinos da natureza e um interagindo com o outro. Vou ler um textinho aqui para vocês, tá? Do início dessa matéria. Então diz assim, ó: nenhum ser vivo é autossuficiente. Essa afirmação serve como a máxima das relações ecológicas. Em todo e qualquer ecossistema presente na Terra é possível observar que homens e animais de todos os portes, mesmo aqueles que não podem ser vivos a olho nu, se relacionam uns com os outros, independente de serem da mesma espécie ou de espécies diferentes. Quando seres vivos interagem, os resultados podem ser os mais diversos. Por exemplo, agora a gente está vivendo essa pandemia, infelizmente. Então, está havendo essa interação desse vírus, que é o inimigo invisível, que a gente não consegue ver, né? Esse inimigo a olhos nus. E a gente está tendo que interagir, infelizmente, com esse vírus através dessa doença que ele nos causa, que é a Covid-19, né? Então, vocês estão percebendo? Essas interações ecológicas, elas podem, então, ser boas ou péssimas, ou ruins, que são as relações, então, desarmônicas. Então, o que eu quero que vocês entendam, que no nosso ecossistema, a gente vai ter as relações ecológicas boas, chamadas harmônicas, e as relações ecológicas negativas, ruins, que são chamadas então desarmônicas, tá bom? Então nós vamos começar com as relações harmônicas. Quais são? Então a primeira é o comensalismo. Apenas uma parte se beneficia, sem causar prejuízo à outra, como ocorre com a rêmora e o tubarão. Então, vamos entender isso. O que seria essa relação de comensalismo, tá? Você tem dois seres vivos, é uma relação boa, não há prejuízo, tá? Um ser vivo, ele leva vantagem e o outro não leva, mas também não é prejudicado. Então, as rêmoras, elas são peixinhos que vivem embaixo do tubarão. E quando o tubarão é um grande predador. Então, quando ele preda um ser vivo, né, um peixe, um ser vivo aí de porte menor que ele vai deixar restos de alimento. E esses restos de alimento, a rêmora vai e se alimenta desse resto de alimento. Como as hienas fazem também com os leões. Então, a gente teria uma relação aquática, um exemplo da relação aquática, que é o tubarão e rêmora, aonde o tubarão não leva vantagem, mas ele não é prejudicado. E a rêmora, nesse caso, está levando a vantagem.
E no caso de hienas e leões, os leões, grandes predadores, predam, as hienas vão e se alimentam dos restos que o leão deixou. Então, o leão leva vantagem? Não, mas a hiena leva. Então, isso é comensalismo. Entenderam? Agora, a gente tem também uma relação ecológica harmônica chamada mutualismo. O mutualismo é quando eu levo vantagem, o outro também leva. Então, é uma associação entre o líquen, que são algas e fungos. O líquen são aquelas manchas verdes nos troncos das árvores. Vocês já viram? Quando a gente voltar para a escola, a gente vai dar uma volta pelo bairro e eu vou mostrar líquen para vocês. Todos já viram com certeza, tá? O líquen, então, é uma associação mutualística, é uma simbiose entre o fungo e a alga, um ajudando o outro. Então, é uma relação boa, tá? A alga, ela faz fotossíntese, ela vai ajudar esse fungo é suporte para a alga. Um ajuda o outro, tá bom? Depois a gente tem também a protocooperação, também é uma relação boa entre um ser vivo e outro, tá certo? A protocooperação, a gente pode dar o exemplo de um crocodilo e um pássaro que vive na boca dele, chamado pássaro palito. Ele vive na boca do crocodilo e ele se alimenta também dos restos que o crocodilo está deixando. Ele predou, né? O crocodilo predou um animal, é um predador, deixa os restos de alimento entre os dentes, esse pássaro serve como escova de dente. Então, o pássaro ajuda o crocodilo e o crocodilo ajuda o pássaro. Então, aí é uma relação, a protocooperação, um ajuda o outro também. Mas não é uma relação obrigatória. Essa é a diferença da que eu falei anteriormente, que é a relação de mutualismo, tá? Que era o líquen, um necessita do outro, precisa estar junto. A protocooperação não. Se o pássaro não estiver na boca do crocodilo, ele consegue sobreviver, tá bom? Então, essa é a diferença. Então, a gente falou 3 boas: comensalismo, mutualismo e protocooperação, tá bom? E agora eu vou dar exemplo de 3 negativas para vocês, tá bom? Vamos lá. Negativa, a gente tem o parasitismo, piolho, pulga, vermes, são parasitas que podem ser parasitas nosso, do ser humano, como do nosso cachorro em casa, do nosso gato, de qualquer animal doméstico, ou do gado, né? Do gado numa fazenda, eles têm em cima deles, assim, no pelo, parasitas, tá? Carrapatos. Essa relação, então, entre nós humanos e um piolho, uma pulga no cachorro, um carrapato no boi, é um parasitismo, tá bom? É uma relação onde um ser vivo é beneficiado e o outro é prejudicado. Isso é a relação ruim, chamada então desarmônica, parasitismo. Canibalismo. Canibalismo ocorre quando entre aranhas, quando um animal mata outro da mesma espécie e se alimenta desse animal, tá? E o predatismo, ou chamado também predação, aonde um animal vai matar o outro da outra espécie para poder se alimentar, né? Nós, seres humanos, somos predadores, né? A gente não vai à caça hoje, né? Mas a gente já foi há um tempo, né? Lembra? Na época, só de voltar um pouco aí na nossa história, na linha de tempo da evolução,
E nós já fomos predadores, caçadores. Muitos homens ainda são, né? Caçam, a pesca predatória, não tem esse nome? Pesca predatória? Então nós somos predadores, os seres humanos, até hoje. Só que a maioria de nós, o nosso alimento chega na nossa mesa, a nossa saladinha, a nossa carne, seja de frango, seja de porco, seja de boi, seja de vaca, seja de peixe, não é isso? Então, alguém foi e matou esse animal para que chegue essa comida na nossa mesa, não é isso? Então, nós seres humanos somos predadores. Então, o que é ser um predador? Predador é quando nós nos alimentamos de outro animal, da outra espécie, certo? Então, você tá lá agora, vamos falar da floresta agora. Então, você, voltando aqui um pouco, só para falar do ser humano, né? Nós, seres humanos, a gente tem a opção, voltando um pouco da cadeia alimentar, a gente tem a opção de ser carnívoro, herbívoro, porque nós, seres humanos, nós somos onívoros, lembram disso? A gente se alimenta tanto de carne como de vegetais, tá? Só para lembrar disso. E no caso da selva, da floresta, quando então um leão ataca uma zebra, esse leão é o predador, a zebra é o animal a ser predado e se estabelece a relação de predação, tá? Aonde a zebra é prejudicada e no caso o leão leva vantagem. Então, nessa relação, quando um leva vantagem e o outro é prejudicado, é uma relação desarmônica. Nós falamos então predação, canibalismo e parasitismo, tá? Depois eu vou passar uma tarefa relacionada a isso para o primeiro ano do ensino médio, primeiro A e B, C e D, são 4 primeiros. Vocês vão fazer uma tarefa voltada a esse tema, relações ecológicas, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. É meu primeiro vídeo assim desse jeito, tá? Cliquei e fui mandando ver, tá? Não ensaiei. Vocês podem ver assim que tem uma luz aqui atrás, ó, tá vendo? Eu cliquei e fui falando do meu jeitão mesmo, vocês me conhecem, tá? E depois, nas aulas presenciais, se Deus quiser, logo vão voltar, a gente vai fazer exercício, a gente vai tirando as dúvidas, mas eu vou passar a tarefa para vocês agora, relacionado a esse tema, tá bom? Vocês vão pesquisar, vocês vão fazer aí alguns exercícios e relacionados a essa aula que vocês tiveram aí de 13 minutos, relações ecológicas, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem, se protejam, tá bom? Lavando as mãos, tomando os devidos cuidados de higiene e graças a Deus vai dar tudo certo e já a gente vai estar de volta, tá? Um beijo em todos vocês, saudades da professora Alessandra de Biologia dos primeiros anos. Fiquem com Deus.